Procurador, o senhor atuou muito próximo aos ciganos quando trabalhou na Procuradoria lá na Paraíba, na Procuradoria pelos Direitos dos Cidadãos. O que o senhor pôde identificar? Quais são as principais queixas dos ciganos? A primeira delas é que eles não são reconhecidos na sua diferença. A diferença significando, eles têm um modo de viver próprio. Vivem em casas, alguns, mas também em barracas e, particularmente, eles praticam o nomadismo sazonal. É um nomadismo que procura integrar-se com outros grupos humanos para vender bens e serviços e fazem isso periodicamente. Então, as rotas de migração econômica dos ciganos é sempre em busca de outros nichos econômicos humanos. No Espírito Santo, por exemplo, vão para o litoral, no Paraná também, enfim, tentando identificar qual é o novo mercado onde podem apresentar os seus bens e seus serviços. Por outro lado, percebemos lá que os ciganos, literalmente em Sousa, estão à margem da cidade e da sociedade, com dificuldade de serem introduzidos porque são vistos não só como diferentes, mas inferiores. Há muito de racismo nessa abordagem. Isso resulta também do processo de urbanização terrível que o Brasil viveu nos últimos 60 anos. Nós tínhamos, há 60 ou 70 anos atrás, uma população 80% rural e 20% urbana. Hoje nós temos 85% urbana e apenas 15% rural. Qual a consequência disso? Os espaços de sombras, os espaços juntos de córregos, os espaços nas fazendas desapareceram e os ciganos deixaram de ser bem-vindos nesses espaços tradicionais. Dentro dessa questão da discriminação, tem a criminalização da própria etnia, né? Quando uma pessoa comete um crime e ela é cigana, sai estampado nos jornais no dia seguinte que um cigano cometeu um crime. O senhor acha que isso aumenta essa imagem negativa? Sim, reforça o estereótipo. Aliás, são com os ciganos, são com os índios, são com os quilombolas, são contra todas as minorias que já são mantidas à margem da sociedade. É importante mencionar, quando eu fiz esse trabalho em Sousa em 91, eu fui entrevistar o juiz criminal e perguntei se a sociedade tinha problema com os ciganos. Ele disse que sim. Perguntei quantas ações penais. Ele disse, que curioso, não existe ação penal aqui. Fui conversar com o delegado disse, eu não tenho problema com os ciganos, eu tenho problema com a sociedade envolvente, fazendo coisas e atribuindo aos ciganos. Ou seja, é muito desse imaginário que termina sendo repercutido. Não conheço e não gosto. Então, dar a conhecer é uma forma de aprender a reconhecer nas diferenças e celebrá-las. Para eles se sentirem inseridos, uma questão que ficou bem clara nesse trabalho, nessas reportagens que foram feitas, é essa necessidade de fixar uma residência para poder ter acesso à educação. O senhor acha que eles têm perdido as culturas e a tradição nessa necessidade de se sentir inserido? Os ciganos, e chamarei no plural os povos ciganos, os vários grupos ciganos, têm formas de se reinventar. Eles não são de brigar com a sociedade que não está querendo recebê-lo bem. Se não estão sendo recebidos, eles tentam se estabelecer num lugar que possam ser melhor recebidos. Então, essa interação pode ser feita quando a municipalidade identificar um lugar que eles possam ter um seu acampamento com a infraestrutura de água, de coleta de resíduos e a partir dali ter acesso à escola para as crianças, ainda que por um período que dure enquanto estiverem lá e continuando no outro lugar que passarem a estar, para que possam ser inseridos e se sentir pertencentes àquilo. A questão da escola é particularmente importante porque é preciso capacitar todos os professores de todas as escolas do Brasil para, se um dia receberem os ciganos, saberem acolhê-los. Porque a escola pode educar para a celebração da diferença, mantida a igualdade de pessoa humana, ou pode ser uma reprodução de preconceito, e essa escola que reproduz preconceito nunca acolhe bem o cigano. O senhor participou em 2012 da audiência pública lá no Senado e apoiou, a criação desse estatuto. O que o senhor acha, agora com o texto pronto, o senhor acha que ele pode realmente trazer resolver essa questão das desigualdades, do preconceito e diminuir também, diminuir essas diferenças? O senador Paulo Paim é
não só uma mente brilhante, mas um coração engajado em defesa da dignidade da pessoa humana. Quando ele teve há muito tempo a ideia de ter um estatuto dos povos ciganos, ou estatuto ciganos, e nós, sabendo disso, imediatamente aderimos ao projeto dele e apoiamos uma audiência pública, a ideia era ouvir a comunidade de ciganos para saberem, para que o legislativo soubesse quais as principais dificuldades que eles enfrentavam e, ao mesmo tempo, ouvir os órgãos governamentais para dizer como responderiam a essas iniciativas. Assim é a questão da subnotificação do registro de nascimento. Assim é a questão da dificuldade para uma escolarização que seja inclusiva da diversidade cultural. Assim é para ter áreas de acampamento. Assim é para ter programas que incentivem uma inclusão no mercado de trabalho. Então, esse estatuto, pelo só fato de já valorizar a diversidade de ciganos, é um imenso avanço. Embora possa e mereça receber aprimoramentos, particularmente, por exemplo, na questão de a terra para o cigano é lugar de passagem e um lugar de estacionamento na maioria das vezes. Ele não tem a terra como um ambiente agrícola para produzir dos frutos da terra. Então, são alguns detalhes relevantes que precisarão ser adaptados para que haja uma efetiva implementação respeitando a diversidade cultural. Procurador, muito obrigada por nos receber e por nos conceder essa entrevista. Eu é que agradeço.